Pastor, chega até aqui, nós vamos orar. Pastor Ricardo Vieira, vamos orar com ele. Ele estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Amém? Estende a mão aqui. Estende a mão para cá, meus amados. Querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, aqui está o teu Filho que estará ministrando a tua palavra. Eu sei que já tens colocado no seu coração. Usa como sempre tens usado. Dá ao teu povo que vai ouvir a tua palavra um coração, uma mente receptiva para ouvir a tua voz. Senhor, ministra no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Queridos, quero tecer e externar a minha gratidão a Javé, que aprove nós estarmos aqui esta noite em adoração ao santo bendito nome do Todo-Poderoso. Grato a Deus pela vida dos abnegados servos de Deus, pastor presidente, pastor Gilmar, que Deus abençoe poderosamente, pastor Eliel, pastor Júnior Cardoso, pastor Wesley Ricardo, aos companheiros da Magna Tribuna, que Deus derrame cachoeiras de vitória sobre vossas vidas. Eu quero magnificar a Deus, tributar louvores ao Senhor pela confiabilidade que foi depositada a mim. Trago também um abraço do meu pastor presidente, pastor João Carlos Batista, presidente na cidade de Ubatuba, também extensão dos Gideões Missionários, homem de Deus que ama a obra missionária e que também tem granjeado com Gideões aqui em Camboriú. Que Deus abençoe a todos que estão em minha retaguarda, os demais de minha vanguarda. Que Deus derrame cachoeiras de vitória sobre cada um, de criança ao adulto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, por gentileza, abramos vossas Bíblias. Os que trouxeram seus exemplares bíblicos, por gentileza, abram no livro da Revelação, livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela família que neste momento está em oração por essa noite. Também aqui apoiaram a nossa vinda para cá, a Assembleia de Deus do Braz, bairro do Pão. Também a Igreja Jesus Caminho de Vida. Eu quero agradecer a Deus por todos que aqui nos apoiaram, que estão de joelho orando por nós, buscando ao Senhor para que essa noite Deus venha nos abençoar. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Quem achou me dá um sinal de amém. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Será que os irmãos poderiam fazer essa leitura no 3? 1, 2, 3. Os que podem tomar os vossos assentos. Me apresentei com a sua atenção. Prometo ser bem breve, prometo ser bem sucinto, conciso, fiel ao tempo. Ilha de Patmos, ilha rochosa do mar Egeu. Ilha essa inaugurada pelo imperador Domiciano no período de 56 a 60 após Cristo, aonde este homem exilava, colocava em banimento nesta ilha aqueles que conspiravam contra o seu sistema, contra a sua lei. Nesse interim, um homem servo de Deus, um pregador da palavra do Senhor, que zelava pela palavra de Deus, por nome de João, foi mantido nesta ilha em cativeiro, aprisionado. Mas foi neste cenário em que Deus manifestou a João, aonde João é arrebatado aos altos céus. João viu o céu pelo lado de dentro, no período mais difícil talvez de sua vida, no cenário talvez na ótica humana impróprio para que Deus manifestasse, porque para muitos parece que para Deus manifestar tem que estar num lugar estratégico, mas para Deus não há necessidade de lugar estratégico. Aonde quer que esteja, ainda que seja no local de tristeza e dor, Deus ainda manifesta aos seus e o conduz ao céu pelo lado de dentro. João contempla o céu e uma voz ecoou em sua retaguarda. A voz era como voz de muitas águas ou voz de trombeta. E eis que esta voz, ao ecoar, João olha para a sua retaguarda e contempla 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro estava um à semelhança ao Filho do Homem. Quem? Jesus Cristo ressurreto. E eis que João contempla, e João vê o seu estereótipo. João escreve no capítulo de número 1 que ele tinha cabelo branco como a lã da neve, os seus olhos eram como chama de fogo, em sua boca saiu uma espada de 2 gumes, em seu peito tinha um cinturão de ouro. Eis que também os seus pés eram como latão reluzente. Mas é
interessante que quando João escreve no capítulo 1, tudo quanto estava contemplando, em primeira linha ele escreve que estava de roupa comprida até o pé. João não viu um Cristo de tomara que caia, não. João não viu um Cristo com a calça caindo, parecendo a peça íntima masculina, não. João não viu um Cristo expondo a silhueta, mostrando as curvas do corpo. João não viu um Cristo com um semblante derrotado, com a bochecha rosada, de cabelos louros e olho azul, não. João viu um Cristo que era em espírito. E eis que João, ao contemplar, relata, eis que quando ele vê todas essas coisas, em capítulo 4 do livro de Apocalipse, a visão ainda permanece. Ele vê seres angelicais, cada um com o rosto de um ser, de um animal, um com o rosto de boi, outro com o rosto de leão, outro com o rosto de águia, outro com o rosto de homem. E eis que quando ele tem esta visão, permanece ainda a visão quando ele contempla 24 anciões. E esses 24 anciões estavam todos na presença dele, mas tiravam a coroa da sua cabeça, como sinal de reverência, como sinal que ele é a prioridade, como sinal que ele é o maior. Você perdeu a oportunidade, eu vou continuar falando. Eis que eles tiraram a coroa como reverência, sabedores eram, ele é o maior. Na presença dele não tem rei, na presença dele não tem bam, na presença dele não tem maior, ele é o maior. Eis que uma certa feita eu vi no noticiário, uma certa feita a rainha da Inglaterra na década de 70, uns falam que ela elaborou, ela realizou uma certa feita, uma reunião para que viesse honrar todos os reis de todos os reinos. A rainha da Inglaterra, ela fez com que este evento viesse a honrar todos os reis. A mídia não pôde transmitir com tanta eficácia como hoje, mas uns falam que esta rainha, ao honrar todos os reis, chamava a plataforma cada rei e dava sua mão a ser beijada como sinal de honra. Foi chamado todos os reis de todos os povos e todas as nações. Nesse interim foi apresentado também Edson Arantes, porque era o rei do futebol, com seus dribles fantásticos, conquistou uma massa, uma multidão em todo o mundo. Ele sobe a plataforma e beija a mão da rainha. Também foi chamado o rei da música popular, Roberto Carlos. Eis que quando ele apresenta com o cântico, tocou no coração da rainha, a rainha chora, e eis que aquele homem, ao subir a plataforma, a rainha, como sinal de maior honra, tirou a luva da sua mão para que ele a beijasse. Por último, o rei foi chamado rei do evangelismo atual, Dr. Billy Graham. Dr. Billy Graham assume a plataforma e ele prega o sermão em 15 minutos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Billy Graham ele prega esta mensagem, ele fez o apelo como de costume, milhares de milhares aceitaram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o único, suficiente Salvador. Eis que veio então a reportagem a dizer que a rainha, após Billy Graham ter pregado e feito o apelo, inúmeros aceitaram a Jesus, a rainha estava em lágrima, pega o microfone e fala perante toda a massa ouvinte, dizendo: eis que Dr. Billy Graham, tu pregaste este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, viste aquele homem que cantou aquela música, a música tocou no meu coração, fiquei em lágrimas, em sinal de maior honra, eu tirei a minha luva para aquele homem beijar a minha mão como maior honra nesta noite, mas para este Rei dos Reis que o Senhor pregou, eu não tiro a minha luva, eu tiro a minha coroa, eu tiro a minha coroa. Livro do Apocalipse é um livro muito pouco pregado, é um livro muito pouco lido. Talvez equivocamos nós pregadores por não pregar a palavra de Apocalipse, mas se nós não pregamos, a natureza prega. Se nós não pregamos, estamos vendo sinais pelo mundo inteiro, a decadência moral, o declínio moral, a egocentrismo do homem, querendo o seu poderio. Filho mata pai, pai mata filho. Mas o maior sinal da volta de Jesus Cristo não está lá no mundo, está dentro da igreja. A apostasia espiritual, a mornidão espiritual. Quem ora orava, hoje não ora mais. Quem lia a Bíblia não lê mais. Quem glorificava já não glorifica mais. Quem via para o culto, hoje vem o último a chegar e quer ser o primeiro a sair. A apostasia espiritual. Eu estou pregando sobre avivamento. Eu estou pregando que o maior avivamento é saber que a eminente volta de Jesus Cristo está prestes a acontecer a qualquer momento. A Bíblia Sagrada diz que eis que João relata que cedo ele vem, cedo ele vem. Uma certa feita evangelizando na cidade de Cruzeiro, a mim que amo pregar na rua, eu sou pregador de esquina, pregador de praça pública, eu me deparei com um jovem e falei para ele: cedo o Senhor vem, breve ele virá. E é cedo. Ele escarneceu, disse para mim: é mentira esse cedo, isso quanto tempo está escrito e esse cedo nunca cumpre. Isso aí é mentira, porque desde que eu me conheço por gente, a minha avó é crente, ela fala que cedo ele vem, mas isso nunca acontece e não vai acontecer. Eu não tive resposta, saí frustrado, voltei para minha casa, me tranquei no quarto, porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responderei
responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu dobrei o joelho, fui falar com Deus. Ó Deus, porque eu não tive resposta? Fala comigo, Senhor, este cedo que nunca acontece. E o Senhor Jesus me respondeu. Dá uma voltinha, segunda epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ora, irmãos, não ignoreis estas coisas. 1 ano e 1000 anos é a mesma coisa, ou 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Sabe o que isso significa? Que é cedo que ele vem, porque a Bíblia está dizendo acerca de 2 tempos, o Cronos e o Kairos. O que é Cronos? É o tempo do homem, está embasado, está ele encarcerado em segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Ele está preso no tempo do homem. E o que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus, não tem limitação. Isso que está dizendo a Bíblia. 1000 anos e um dia para Deus é a mesma coisa. Ou seja, deixe-me explicar o que é Cronos e o que é Kairos segundo a visão da epístola de Pedro. A Bíblia diz que uma mulher padecia 12 anos de fluxo de sangue. Este 12 anos é o Cronos, mas no Kairos, segundo 1000 anos e um dia a mesma coisa, então se refere a 12 milésimos de segundo. A Bíblia Sagrada diz que um homem padecia na porta do templo, ou melhor, do tanque chamado de Betesda. Ele diz que ele padecia 38 anos. 38 anos é o Cronos. No Kairos é 38 milésimos de segundo. A Bíblia nos mostra que Jesus foi pendurado no madeiro. Passou-se 2019 anos em que ele deu brado em grego, tetelestai, está consumado. 2019 anos é o Cronos, é o tempo do homem. Mas para o Kairos de Deus é 2 dias e 19 milésimos de segundo. É por isso que a Bíblia diz que ele cedo vem. E oxalá que seja hoje, porque se ele vir, quem é que está preparado para a volta dele? Levante a mão cansada quem tem e glorifica, porque a volta dele está breve. É avivamento, é Aviva Camboriú. E o avivamento de hoje ele está dizendo: cedo eu venho, cedo eu venho. Quem aguarda por ele, levante a mão e glorifica. Aleluia. É interessante que o Apocalipse nos refere acerca do arrebatamento da igreja. É interessante que fala da volta de Jesus. Mas também é interessante que enquanto nós estamos aqui no Aviva Camboriú, nós vamos ver que a mídia escarnece. A mídia escarnece da fé genuína. A mídia generaliza a todos nós, escarnecendo de nós. Mas é interessante que eu nunca vi um repórter vir na porta da igreja para entrevistar o pastor e dizer: é verdade que na sua igreja paralítico está andando? Eu nunca vi um repórter estacionar um carro ou Globocop pousar numa igreja, na porta da igreja ou na cidade para entrevistar o pastor. É verdade que na sua igreja cego está enxergando, mudo está falando, surdo está ouvindo. É verdade que na sua igreja meretriz está virando missionária. É verdade que na sua igreja traficante está virando pregador. É verdade que na sua igreja o povo fala numa língua em que poliglota na terra não pode traduzir, só quem está alinhado com o céu. É verdade que na sua igreja quem entra triste sai alegre, porque estão dizendo que na presença de Jesus até a tristeza se converte em alegria. Não tem um repórter para fazer uma entrevista. Somente querem bombardear a igreja no Brasil, somente querem bombardear a obra do Senhor, mas não vem procurar a saber do benefício que a igreja está trazendo para o povo. Não, eles não estão querendo vir fazer uma entrevista para saber da bênção na igreja. Mas vai acontecer um dia em que vai ter uma fila de carro, vai ter fila de repórter para entrevistar, para querer saber aonde é que está aquele povo barulhento, aonde é que está aquele povo do glória a Deus, aleluia. Aonde é que está aquele povo que se reunia? Cadê aquele povo que incomodava? Por onde passava? Os cultos deles eram cultos que incomodavam. Aonde eles estão? Eles não vêm para agora fazer a reportagem, mas vão vir aqui um dia para querer saber do sumiço da igreja na face da terra. E alguém vai responder: a igreja não está mais aqui, este povo não está mais aqui. Para onde eles estão? Eles subiram para Candaraba. Me perdoe, mas você pode até interpretar um pouco meio chulo, mas eu vou dizer: se alguém fala que não gosta de você porque você é crente, responda para ele: aguenta só um pouquinho de tempo, porque eu não estarei mais aqui. Se você não gosta de crente, aguenta só mais um pouquinho, porque em breve não me verá mais aqui. Estamos diante de um tempo em que avivamento é falar que Jesus está voltando. Talvez você está querendo me dizer: pastor, o que isto tem a ver com os 12 dias concernentes aos 12 meses? É claro que isto aqui está notório, porque os derradeiros que pregaram, antecederam a mim, pregaram aqui, foram boca de Deus. Eu creio, 2019 Deus vai abrir a porta, vai. Eu creio que 2019 Deus vai salvar a sua família, vai. Eu creio que 2019 Deus vai renovar, vai abençoar, vai dar vitória, vai. Eu creio nas bênçãos do Senhor, mas de todas estas bênçãos nós não podemos esquecer do céu. Deus pode abençoar, mas tem um céu que nos espera. Eu estou sentindo uma graça envolvente. Só quem quer o céu, se você pode, glorificar
racha o pulmão de ar e dá um prado de glória. Bate no peito, eu quero o céu. Aleluia. Mas olha aqui para mim. Mais alguns minutos eu vou entregar o microfone a quem é por direito. Eu disse que vai ter uma fila de pessoas para querer fazer a entrevista. Cadê a igreja? Mas agora a pergunta que não quer se calar: quem será o entrevistado? Lá e o céu e que a palavra caia. Quem será o entrevistado? Oh glória, eu estou sentindo a presença dele. Ele está na casa, ele está na casa. Ele está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Quem será o entrevistado? Quem é que vai ficar para dar entrevista? Me perdoe, mas eu vou ser franco. Primeiro grupo de pessoas, aqueles que não deram credibilidade à palavra que foi pregada e não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida. Primeiro grupo de pessoas, aqueles que não deram credibilidade ao evangelho que foi pregado. Segundo grupo de pessoas, eu quero também frisar, são aqueles que estão longe da presença do Senhor. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Eu não vim aqui para bater, eu estou pregando a Bíblia, é sopa de letrinha. Eu estou falando a verdade, é o evangelho genuíno. Eu não vim aqui porque caí de paraquedas, foi o céu que me trouxe a este lugar. Eu falei com Deus nessa tarde, eu falei: Deus, eu quero uma mensagem que sai do teu coração e tem que ser rema. Porque, Senhor, eu não quero ir lá para simplesmente dizer, você pregou. Não, eu estou preocupado com o nosso país, eu estou preocupado com as nossas igrejas. Então fala, Senhor. E Deus manda dizer para todo o território brasileiro, aonde o áudio da minha voz está alcançando: breve ele vem, convertei-vos do mau caminho, oh glória, arrependei-vos, porque é chegada a hora, o machado está posto, chegou o momento da igreja arregaçar a manga. Pega na mão de alguém que está do teu lado, pega na mão dele, dá uma chacoalhada até vazar azeite do ouvido dele, chacoalha até vazar azeite do ouvido dela, olha no bodega dos olhos dele e diga para essa pessoa: eu não sei você, mas a partir de hoje eu vou me preocupar, porque eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Olá, eu tenho uma notícia para você que está chorando lágrima de sangue. Eu tenho uma notícia para você que está se preocupando com os últimos dias. Eu não estou pregando para quaisquer, eu estou aqui diante de um público que não é comum. Eu estou diante da noiva do Cordeiro. Você que se tranca no banheiro para chorar, porque as lágrimas não podem ser expostas para o marido e para os filhos. Você tranca no banheiro e chora as lágrimas de sangue, noites intermináveis, as preocupações. O ano de 2018 para você não foi fácil, e parece que 2019 vai se repetir, tudo que você sofreu no ano passado. Mas eu tenho uma notícia: aguenta mais um pouco, porque breve ele vem, e lá não vai ter dor, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter choro, lá não vai ter ranger de dente, lá não vai ter perseguição, lá não vai ter fofoca, não vai ter calúnia, lá não vai ter macumba, lá não vai ter pombagira, urubugira, avestrugira, lá não vai ter nada que venha contra a tua vida. Você simplesmente vai adorar dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aguenta, suporta, resistência. Ano de 2019, aguenta, vai para cima. Retrocesso não é o melhor caminho. Retroceder não faz parte do vocabulário cristão. Vai para cima, aguenta todas as pancadas, as calúnias, as difamações. Até porque Deus investiu pesado em ti. Ele te deu o espírito que o mundo não é digno de receber. Ele não te deu espírito de covardia, ele te deu espírito de ousadia. Pastor, mas eu não estou aguentando, acalma, breve ele vem. E a Bíblia diz: melhor é o final das coisas do que o seu começo. Oh glória, está chegando o grande dia. Espera. E quando você estiver afligido, afligida, não aguentando mais, parece que vai sucumbir, esmorecer, lembre-se: breve ele vem, cedo ele vem. Vai adorando, vai lavando a louça, cantando um hino, vai varrendo a casa adorando, vai trabalhando adorando. Ainda que as perseguições sejam notórias, ainda que as pessoas querem ver o seu declínio, vai adorando, vai adorando. Segure na mão da pessoa que está ao teu lado, encurve a tua cabeça, feche os seus olhos. Eu vim aqui porque Deus me trouxe a este lugar.
para dizer para ti: não é tempo de você parar. Por mais que você veja as coisas que não estão correndo muito favorável, fique tranquila. João estava na ilha de Patmos, ele também sofreu, mas Deus revelou a ele a maior revelação bíblica, o Apocalipse. É neste cenário que Deus vai revelar para você coisas inefáveis. É no tempo de dor, é no tempo de lágrima, é no tempo em que você pensa: eu não vou aguentar. Acalma o teu coração. O Senhor dos exércitos, general de guerra, o Rei dos reis, Ele está contemplando tudo. Você pode ser desprezado pelo homem, mas Deus não te despreza. Deus está contemplando a tua dor, e na tua fraqueza Ele te sustenta. Hebreus 11:34: tire força da fraqueza, faça com que você venha honrar o nome do Senhor. Porque se você está pensando: eu vou desistir, eu vou largar, é sinônimo de você estar dizendo: Deus escolheu errado, não era mim. Mas Deus não escolhe errado, Ele escolheu certo. Ele não põe fardo maior que você não possa suportar. Mas apenas lembre desta palavra: eu tenho que aguentar até o final, porque breve Ele vem, cedo Ele vem, e muito em breve eu vou contemplar a face adorada do meu bom Jesus, e Ele dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Oh glória, aleluia. Sente a presença dEle aqui agora, que está consolando o teu coração, confortando a ti, dizendo: aguenta, filho meu, aguenta, filha minha, eis que eu faço nova todas as coisas. Levante as duas mãos ao céu. As duas mãos ao céu, se envolva neste manto de ternura. O Senhor me mostra aqui corações feridos. O Senhor me mostra aqui lágrimas que curtindo o rosto. De uma madrugada interminável, você perde noite de sono. O que alimenta a tua alma é saber que breve Ele vem, cedo Ele vem, e vai acabar toda essa dor. Todas as perseguições vão cessar. Tudo que te aflige vai parar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sente Ele te abraçando agora, te confortando agora. Levante as duas mãos. Oh, ai, achui me assumi na wagai. Tá difícil para ti, né, mãe? Tá difícil para ti, né, pai? Parece que o melhor é dar cabo da própria vida. Você não aguenta mais ver os filhos. Acalma o teu coração. O Senhor acaba de falar no meu coração para liberar essa palavra para você. Antes da volta de Jesus, as promessas hão de se cumprir. E eu profetizo, Labacai, Chorabás, os piores da sua casa serão os melhores na casa de Deus. Tu irás colocar uma plaquinha na sala: eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Pela tua oração, pela tua perseverança, pela lágrima que foi derramada, Deus vai converter a tua dor em alegria. Verás tu a mão do Senhor liberando a promessa que fez. Mas aguenta firme. Adore, adore.